Oi, Anderson. Olá, primo. Eu acho que dessa vez vai dar certo. Vocês estão me escutando bem? Agora. Foi tão mais fácil, né, com o Instagram. Ó, Sensacional. Jesus. Você está me escutando bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Eu tô também. Ah, maravilha. Ótimo. Nossa, mãe. Deu Mas, certo. mas você sabe que o teste hoje à tarde do Gabriel deu certinho. E agora à noite não apareceu o tal ícone para mim. Fiquei frustrada agora. Mas enfim, o bom disso tudo é que o intuito é ter essa gravação, pelo menos contigo. A gente não conseguiu Legal. ontem. Eu vou testar outras vezes, nas próximas vezes, no Facebook, porque lá é que normalmente eu faço live, meu público está lá, mas eu também já estava planejando começar aqui também no Instagram. É uma boa experiência. E então, desculpa mais uma vez aí esses encontros. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que é apertado. Muito obrigada. Mas eu estava louca para conversar com você sobre o tema formação de caráter. Boa, boa. A gente até conversou ontem, a gente tentou essa live ontem com a minha audiência, mas o começo dessa história foi que, embasada numa novela atual que está passando na emissora super conhecida à noite, teve toda uma trama da traição da filha, uma plena mau caráter, que traiu a mãe, que é exatamente o oposto dela. A priori é o modelo de ética e moral, né? E aí todo mundo aí causou uma comoção, uma discussão muito grande em cima da personagem da filha. Um mau caráter, que apesar do exemplo e das práticas da mãe, ela se tornou tomou um caminho, um rumo totalmente diferente. E as discussões se concentraram nela. E aí eu comecei a refletir sobre o papel dos pais nessa situação. Porque até então, quando a gente fala de ética, moral, valores, princípios, caráter, a gente tem na ponta da língua a ideia de que, a ideia não, a opinião e a certeza de que é a partir do exemplo dos pais na prática é que a criança começa a discernir entre o certo e errado, a se comportar bem ou mal, e por aí vai. E como é que, nessa situação da novela, e aí eu vou tirar até o caráter novelístico da coisa, mas eu acho que é uma boa discussão. Como que, apesar dos bons exemplos, apesar das boas práticas da mãe, houve ainda o risco de a filha seguir outro caminho completamente diferente e descambar totalmente para o mau caratismo. Então, assim, eu trouxe um monte de pergunta para você, de leiga, que assiste novela, que discute no blog a participação dos pais na formação de caráter do filho, totalmente leiga, mas eu cheio de curiosidade para saber como que isso efetivamente se forma, como é que isso efetivamente acontece. Então, a palavra para um especialista agora. Vamos lá. A gente. Que bom que deu certo, né? Que É, legal, valeu. Valeu a gente aguardar. Então, assim, na formação da nossa personalidade, a gente tem dois momentos que a gente tem que pensar. O primeiro momento é o nascimento. É muito interessante. Isso aí quem descreve é principalmente a psicanálise, Sheila. Então, assim, nós nascemos, claro que o nosso corpo é de humano, mas o nosso cérebro, não necessariamente ele nasce um cérebro de um humano. Ele nasce cérebro de um bicho. É a educação, é a cultura e é o relacionamento com o outro que vai tornar o nosso cérebro de fato humano. Existe um exemplo, por exemplo, da Inglaterra, em que uma menina que foi extremamente negligenciada pelos pais, eles a colocaram para dormir com os cães. Deus do E céu. ela acabou adquirindo
a personalidade e o comportamento dos cães. E tentaram reabilitá-la, mas infelizmente não deu certo. Ou seja, você nascer na espécie humana não garante que você vai ser humano. Você precisa que um outro humano te convide para se tornar humano. Esse convite vem através da cultura, através da civilização, através do relacionamento. Então, esse é um primeiro momento. Para a gente tornar, para a gente virar humano, não é suficiente nascer humano. A gente precisa de um outro humano para treinar o nosso cérebro para virar um cérebro humano. E aí, como é que vem mais tarde a formação do caráter? Isso vai acontecer mais ou menos por volta dos 5 anos de idade. Nesse sentido, o nosso psiquismo, ele não é de todo original. Por quê? A gente se identifica com pequenos pedaços da nossa mãe, com pequenos pedaços do nosso pai, às vezes com pedaços dos avós, pedaços dos irmãos. Então a gente constitui o nosso caráter introjetando aquilo que a gente vê no outro. Um exemplo super simples para entender isso aí. O que é a menina, por exemplo, brincando de casinha? O que é o menino brincando de polícia e ladrão? Ele está identificado com o que o adulto faz, então ele vai introjetando isso aí. Então a gente pode dizer que nós somos, o nosso psiquismo ele é constituído de pedacinhos do nosso pai, pedacinhos da nossa mãe ou pedacinhos dos nossos cuidadores. Agora, o que pode acontecer? Eu posso tanto me identificar e ser igualzinho àquela pessoa, mas eu também posso me identificar e ser a imagem em espelho. Então, o fato da mãe dessa novela ter um bom caráter e a filha ter um mau caráter, ela pode estar identificada com a mãe, só que pelo contrário. Quando a gente fala de psiquismo, no fim das contas é a mesma coisa. Se você é totalmente oposto a alguma coisa, você é uma imagem espelho dela. Então, às vezes, ela está identificada com essa mãe, mas por motivos internos dela, ela acha que ela tem que ser o contrário. Mas você percebe que a mãe continua sendo o modelo? É o parâmetro dela. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Entendi. Primo, como que... Qual a diferença que existe entre o bom e o mau caráter? Porque é o seguinte, o caráter, para mim, é a pessoa que é dotada de princípios morais, que tem e são embasados por valores. E é tudo muito abstrato quando a gente fala isso, né? A gente confunde muitas palavras também. E aí, tanto que é que a gente se baseia na prática para dar os exemplos e para tentar reforçar essa expectativa de um bom caráter. E aí eu me perco, às vezes, pensando o seguinte, existe o sem caráter? Porque é sem caráter ou é mau caráter? Eu não sei. O sem caráter não. A pessoa ou ela tem o bom caráter ou o mau caráter, ou talvez a maioria de nós a gente fique nesse meio termo. A gente fica ali no caminho do meio. A gente está exatamente no meio entre ser mau caráter e bom caráter. Quando a gente fala de bom caráter e mau caráter, a gente também tem que considerar os aspectos internos da pessoa. É como se fosse mais ou menos assim. Geneticamente, algumas pessoas nasceram para serem calmas e empáticas, e outras pessoas geneticamente nasceram para não ter empatia. Então você às vezes vê 4 irmãos que têm exatamente a mesma educação e eles podem ter caráter totalmente diferentes, apesar de o exemplo ter sido o mesmo. Então hoje em dia a gente também considera aspectos internos da pessoa. Então, a mesma educação não necessariamente vai trazer o mesmo resultado para diferentes filhos. Então, acho que a novela meio que ilustra o que a gente vê na prática. Você tem, às vezes, ali 5 irmãos. Você tem um que é extremamente do bem, você tem um outro que é extremamente egoísta. Um é super empático, o outro não consegue se colocar no lugar do outro. Então, tem fator interno também. E que tem... É até interessante você comentar isso, porque isso também me saltou aos olhos. Porque
muitas vezes a gente fica na dúvida do caráter de alguém. A gente desconfia, né, que a pessoa é mau caráter. Normalmente, assim, se você tem alguma ressalva com alguém, você fala assim, me parece mau caráter. Você não tem certeza, fica até com receoso de falar uma coisa dessa, porque é muito duro, né? Um julgamento muito sério. Sim, sim. Mas ali na novela era notório, não era nada velado. A menina realmente era mau caráter, porque ela já demonstrava abertamente, sem menor pudor, toda a falta de valores, de bons valores, né? Então, assim, ela era arrogante com todo mundo à volta dela, ela não media esforços. Ela era desrespeitosa, ela era interesseira, ela gostava do caminho, pegar atalho para se dar bem na vida, né? Se valia do dinheiro para se dar bem em cima de tudo. Então, assim, no artigo que eu escrevi essa semana, que foi exatamente sobre isso, formando caráter de filha na adolescência, o gancho que eu utilizei foi realmente essa situação da novela. Mas para discutir o papel dos pais nessa situação, porque, primeiro, que na novela, como eu estava dizendo, é notório, então é evidente. E em nenhum momento, e aí eu passei a criticar a mãe, porque a mãe ela não atuou ali numa tentativa de segurar ou de corrigir, ela relevou as evidências. A verdade foi essa, na minha opinião. E aí eu trouxe para discussão exatamente isso no artigo, que não basta ter a prática, por dois motivos que eu entendo. Um, porque não é só sua prática, a prática dos pais é que vai contar na vida do filho, ainda mais Sim, na perfeito. adolescência. Então, Sim, existem outras influências, e aí você pode contar um pouquinho mais sobre isso. E o outro ponto é a questão da evidência que a gente acaba não corrigindo. E a gente fica negligente a isso. Então, acaba relevando porque é adolescente, é atitude de imaturo, é bobagem de jovem, e releva. Quando, na verdade, a gente está dando até mais indícios para tornar para contribuir para um caráter ruim. Então, eu queria sim. saber de você esses dois pontos. Um é a questão das referências, porque na adolescência a gente já está falando aí sobre novas influências, e também sobre essa questão de não vigiar, se isso ajuda ou não, se isso mudaria alguma coisa na vida do filho que já está seguindo essa trilha oposta dos valores que a gente espera que ele tenha. Quer ver? Eu vou até pedir uma ajuda aqui pro Gabriel. Gabriel, pega para mim aquele cérebro que está lá embaixo, aquela metade. Eu tenho uma maquete de cérebro aqui, Sheila, e eu acho que vai dar para explicar bastante. Que a gente consegue falar da educação até em termos de neuroanatomia. O Gabriel vai pegar o cérebro ali. Enquanto isso eu vou Tá. falando. De fato, o adolescente, né? Mesmo a criança, né? Apesar dela ter muito mais contato com os pais ou os cuidadores, né, e os irmãos, mas sempre você vai ter a influência do amiguinho, da mãe do amiguinho, do pai do amiguinho. Aí na adolescência, esse fenômeno continua acontecendo, mas é muito interessante. O adolescente sempre vai buscar pessoas que lembrem o referencial dos próprios pais. Então, elas vão escolher ou alguém muito parecido com uma figura parental, ou elas vão escolher uma pessoa que seja o oposto dessa figura parental, que no fim das contas é a mesma coisa. Pode ver que muitas vezes, quando os amigos do adolescente, a gente comenta, nossa, esse teu amigo aí, ele tem um jeito muito parecido com o da vovó, aquele teu outro amigo tem um jeito muito parecido com o do teu irmão, porque a escolha não é feita ao acaso. Ela continua tendo os pais como referencial. É Então uma você pode identificação que buscar. ele tem, é isso? Sim, Desculpa. exatamente. É isso mesmo. Então, assim, eles vão identificar nas pessoas da rua características dos pais. Que podem, então, eles vão se identificar, vão querer alguém muito parecido com os pais ou totalmente diferente dos pais. O que no fim é a mesma coisa, porque é tudo imagem e espelho. Os pais continuam sendo referencial. Deixa eu mostrar um negócio legal aqui, quer ver? Olha, tem um cérebro aqui, ó. Ele fica nessa posição. Aqui é o córtex pré-frontal, que é a sede da razão, do raciocínio. Aqui atrás é a nuca. Eu vou fazer um corte no meio para mostrar para vocês aqui. Onde fica o cérebro emocional? Aqui.
Onde fica o cérebro racional? Aqui. Qual que é a função da educação? É fazer com que esta região responsável pela racionalidade e pela razão consiga dominar o Olha, cérebro emocional, que é o olha. sistema límbico. Então, assim, a criança nasce basicamente funcionando isso aqui. Claro que ela tem isso aqui, mas o que mais funciona está aqui. Pode ver que o bebê, ele pede as funções básicas. Ele chora porque tem sede, ele chora porque tem fome, ele chora porque tem dor. E aqui, além de ser a sede das emoções, aqui é a sede da agressividade. Então, o que, que é a educação? É ajudar a criança a inibir ou reduzir a função dessa parte e desenvolver esta parte. Então, uma boa educação, ela vai construir circuitos que começam aqui na sede da razão para dominar a sede da emoção. E a gente, às vezes, consegue ver nas diferentes famílias, né? Vamos imaginar 5 irmãos diferentes, você percebe aquele irmão que é totalmente aqui, você tem um irmão que é totalmente aqui, você tem um cara intermediário aqui, e é muito interessante que os estudos com ressonância, eles mostram isso. Então, por exemplo, pessoas Uhum. mais agressivas, essa região aparece muito mais. Pessoas intelectuais, artistas, eles acabam demonstrando a atividade muito mais nessa região. Então, muito da função da educação é ajudar esta parte do cérebro a dominar a parte primitiva do cérebro. Muito interessante, muito bom. Ai, como é bom saber essas coisas. Meu Deus, amo, amo. Primo, pensando nisso, existe, qual o limite? Bom, a gente sabe que na adolescência existem comportamentos que são tidos como típicos, exatamente por essa imaturidade, eu entendo que seja do pré-frontal. Perfeito, Então, assim, perfeito. Isso mesmo. ainda não tem totalmente formado, né? Sim, sim. E isso repercute nas atitudes do dia a dia do jovem. Então, eu chego até a conversar uma outra ocasião sobre questões de pais que falam: ele me odeia, ele é rebelde comigo, tomando para si todas as agruras do comportamento, do mau comportamento do jovem, quando na verdade existe muito mais por trás do que simplesmente uma rebeldia, se é que a gente pode falar isso, Sim, gratuita, né? sim, É sim. biológico o É negócio, biológico, sim. né? E aí, pensando nessas atitudes ou comportamentos que são tidos como desvios ainda, até pela imaturidade do jovem, qual o limite de por exemplo, eu vou tomar como uma mentira, por exemplo. Mentira é uma coisa que pode ser relevada em determinado momento, achar que é uma bobagem, e aí pode me corrigir se estiver errado, tá? Mas existem diferentes graus aí, e você pode me contestar e dizer, ó, mentira é mentira e acabou. É verdade, concordo. Mas qual o limite de você se preocupar efetivamente, por exemplo, com a mentira do adolescente? Que a gente sabe que ele mente em algum momento. Ele ou para esconder uma situação, ou por um segredo, seja por qual motivo for. Existe alguma régua para isso, para que a gente possa ficar mais atento, ou que a gente deva se preocupar mais? Eu não sei se eu fiz uma pergunta meio Quer ver, capciosa. vamos ver. É, acho que quase todo mundo que está aqui na live talvez tenha lido aquele livro chamado Sapiens. Não sei se você leu esse livro, Sheila. Eu li. Que assim, o livro é maravilhoso. E ele fala, né, que, na verdade, a fofoca e a mentira, elas foram muito importantes para o nosso desenvolvimento como espécie, porque era a fofoca e a mentira que mantinham uma certa paz dentro daquelas tribos. Então, assim, o autor do livro, ele fala, somos uma espécie mentirosa e somos uma espécie fofoqueira. E que isso teve uma função evolutiva, é que hoje em dia isso seria disfuncional. A Aham. gente sabe que o adolescente ele vai mentir, é preocupante quando ele deixa de falar apenas uma mentira e começa a construir mentira para tudo. Então, uma mentira ou outra, ok. Meu, senta com. Meu, você não pode fazer isso, filho. Você não pode se expor, você não pode expor o outro. Você poderia ter falado a verdade pra gente.
a gente ia dar um jeito de resolver. Ok, agora, quando começa a mentir para tudo, aí é preocupante e Uhum. talvez esse seja o momento de, além de haver um diálogo dentro de casa, né, de explicar, olha, filho, a gente está percebendo que, infelizmente, você está reincidindo nessas mentiras, isto não é legal para você, isso nos preocupa, porque isso pode interferir com as tuas relações, com os teus relacionamentos, com a construção dos seus relacionamentos. Então, por isso, queira você ou não, você vai começar a fazer uma terapia para tentar Tá. ajudar a entender o que está levando. Então, assim, o grande problema é o excesso de mentira. E como que a gente pode fazer, então, para para criar uma estrutura para que o adolescente não minta? É pedir dele, filho, eu peço de você franqueza, Uhum. e como você já está com seus 16 anos, eu vou dar um voto de De confiança para confiança. você e para a tua maturidade. Eu gostaria que você não escondesse as coisas de mim, e eu quero que você saiba que é óbvio que eu vou ouvir como pai ou como mãe, mas eu também vou tentar ouvir como amigo para eu tentar te ajudar. Mas eu gostaria que a nossa relação fosse baseada na verdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. E veja bem que eu não tô fazendo apologia a nenhum tipo de droga. Eu atendo uma família que é muito interessante. Um dos filhos usa cannabis, né? E a mãe sabe. E é o que ela fala, eu prefiro, então, que o meu filho me conte a verdade, e daí ele vem fumar aqui dentro de casa e traz o amigo dele, do que ele ficar mentindo para mim, de que ele foi para uma balada, mas na verdade ele foi para uma boca fumar ou comprar a droga, e de repente eu vou descobrir da pior maneira possível que meu filho era um usuário de droga. Então eu achei muito interessante a postura dessa mãe. Ela falou, não, eu prefiro que ele seja franco. Eu não vou Uhum. julgá-lo, né? Eu não o julguei quando ele falou que ele estava fazendo uso de cannabis. E o menino tem abertura com ela até hoje. Então, assim, é tentar ser amigo, mas falar, eu continuo sendo pai, eu continuo Uhum. sendo mãe. Sou Uhum. seu amigo, mas algumas coisas talvez eu tenha que interceder para o seu bem. Uhum. Né? Eu estou fazendo isso por amor a você e não o contrário. Eu já escutei de mães esse tipo de preocupação e de desconfiança de filho, no sentido de desconfiança de caráter, a preocupação com relação à formação de caráter. Então, que de fato vem demonstrando comportamentos que levam a crer que seja mau caráter. E é muito ruim, é muito preocupante para pais e é muito duro assumir isso. Eu não sei nem como que isso pode ser efetivamente corrigido. Se é que tem uma solução para isso depois que você já dá mostras evidentes de mau caratismo. Isso tem uma reversão, cura, eu não sei. A pessoa pode mudar depois de ser mau caráter? Pode, mas ela tem que ter exemplos de que ela não vai ser abandonada, né? Então, muito da transformação de um mau caráter para um bom caráter é através da demonstração de amor e de cumplicidade das pessoas que estão em volta. Não significa que você não vá tomar uma atitude, não significa que você não tenha que agir, às vezes até de uma maneira mais incisiva. Mas assim, parece lugar comum falar isso, mas o amor tem um poder de transformação absurdo, absurdo. Ai, você me lembrou um autor que eu também já mencionei em alguma outra live, que ele diz o seguinte: ser pai e mãe, antes de tudo, você assumir uma postura de não importa o que aconteça, e mesmo que. Sim, Ele fala em sim, inglês, né? Even if, what, no matter what. E sim, aquilo para mim sim. ficou assim, gente, mas é o tal amor incondicional, Quer dizer, né? é um amor responsável, né? Pois Porque, é, porque eu nunca gostei muito do amor incondicional, que traz um peso, porque existem situações e situações, né? Então, assim, a gente não sabe onde o calo aperta na vida das outras pessoas, dos outros pais.
E você taxar que não importa o que aconteça, você ama, eu fico com receio de dar até exigir algo a mais. Mas eu fico dividida, eu não sei. Na prática, é muito diferente, né? A gente fala muito na teoria sobre o que é ser pai, mãe, mas na prática, e é esse o propósito do blog, é colocar o assunto na mesa e discutir de forma franca e aberta, sem muitos melindres. Pelo contrário, com realismo mesmo, tocando na ferida. Então, essa questão de... eu achei lindo, eu realmente fico pensando se é essa condição. Acho que é diferente para os pais, eu acho que é bastante para as mães, essa condição de não importa o que aconteça, mesmo que... Mas, enfim, cada um sabe da sua realidade. Assim, hoje em dia a gente não fala tanto do amor incondicional. A gente usa muito mais o termo do amor com responsabilidade. Então, sei lá, Uhum, vamos tentar trazer um exemplo. Vamos imaginar, então você tem teu filho adolescente, 16 anos, pega o carro escondido, vai para uma balada, não sei o quê. Não acontece nada, não tem nenhum acidente, só que você descobre que ele mentiu. Você vai ter que dar um corretivo nele, né? Isso não pode passar em brancas nuvens. uhum, Então, só que é o jeito que você vai colocar, uhum, né? Você vai tentar conversar com o teu filho adolescente, você vai dar de presente para ele, conversar com ele como se ele fosse um adulto. Você não vai dar uhum, bronca, como você faria numa uhum, criança. Mas a abordagem nesse caso seria: olha, filho, você sabe que eu estou do teu lado, eu estou contigo até embaixo d'água, mas isso não significa que eu vou deixar você fazer tudo o que você quer. Eu descobri que você pegou o carro escondido, você sabe que é a regra da casa não fazer esse tipo de coisa. Então, infelizmente, determinada coisa vai ser retirada de você. Ou por 3 meses, por 6 meses, você não vai pegar o carro, quem vai te levar para os teus eventos é o teu irmão mais velho. Porque assim, você não bateu, você não pisou, mas você colocou um limite. uhum. E você É, colocou com amor. Você e é colocou de uma forma leve. é, e é um ponto bastante importante porque ainda existem muitos modelos de repressão no sentido de punição, né? Sim, E aí acaba se confundindo a educação com punição, castigo com punição. A própria palavra castigo já é carregada, né? sim, sim. Mas realmente faz toda a diferença isso. Eu digo porque na prática eu vivi os dois lados. Eu já fiz de um jeito e de outro. E isso, a segunda opção, realmente, ela faz toda a diferença, não só para o filho, mas para a gente também. Para mim, fez muita. Porque quando você castiga, pune, você sofre junto. É Sim, impressionante. E sim. quando você atinge esse nível de devolver a responsabilidade para o outro assumir, nossa, é outro nível. A leveza com que as coisas acontecem é completamente diferente da situação. Mas, enfim. Não, Você sabe que uma interessante. coisa assim que você ganha pontos positivos com o adolescente, e, por exemplo, a gente usa muito isso no consultório. Você dá um voto de confiança em determinados tópicos e você o trata como adulto. Uhum, Adolescente gosta uhum, muito de, em determinados tópicos, ser tratado como adulto. E uhum. isso tem um poder de transformação muito legal. Esse Verdade. voto de confiança que você dá para o adolescente, ele sempre traz coisas legais de volta. O adolescente gosta de, em alguns aspectos, ser tratado como um adulto. É o que a gente faz no consultório com o paciente. Às vezes o adolescente não quer fazer a terapia, não quer usar a medicação. Você explica para ele, você fala, cara, estou conversando com você como eu conversaria com um adulto. É importante que você se cuide, é importante para a sua saúde você se cuidar. Então, eu vou dar esse voto de confiança para você de que você vai ser responsável pelo seu tratamento. Topa Uhum, fazer isso? E se você tiver alguma dúvida no caminho, você me conta? Eles amam, uhum. porque eles não foram tratados como criança. É. Eu vou abrir uma parênteses aqui, porque tem uma participante que perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. No Instagram fica por 24 horas, mas eu vou baixar e vou colocar lá na página do Facebook. Minha mãe é um saco. Então, quem quiser rever a live vai ter oportunidade.
pode comentar, entrar em contato direto com o doutor Primo. Conta aí o seu canal YouTube, não é isso, Primo? Isso, chama Meu Primo é Médico, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Isso. E Minha Mãe é um Saco também no Instagram e no Facebook e no próprio blog, www.minhamãeemsaco.com. A Leia está perguntando, adolescente com TDAH, poderia comentar? Vamos lá. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a imagem clássica que a gente faz é daquela criança que derruba tudo, né, que é super distraída, não presta atenção em A nada, estabanada. super agitada, mas assim, é bonito na teoria, porque na É. prática você tem crianças que têm ou só o déficit de atenção, você tem outras crianças que têm só a hiperatividade, então o quadro é bastante heterogêneo. E é super importante começar a tratar quem tem TDAH, e eu nem estou falando de medicamento aqui, tá? Eu estou falando da psicoterapia. É muito importante você levar quem tem o TDAH para começar a fazer a terapia pelo seguinte: existem alguns sinais na criança que tem essa doença que podem indicar que na adolescência ou na vida adulta ela vai ter ou transtorno bipolar ou transtorno depressivo maior. Então, por exemplo, qual seria a criança com TDAH para a gente prestar muita atenção? É aquela criança que é mal-humorada e que é muito ríspida. Os estudos mostram que na hora que vira adulto, ela faz quadros depressivos muito sérios. Então é importante já perceber isso desde o começo, porque daí você já faz uma profilaxia. Você já vai fazendo um tratamento para evitar que isso se transforme em um quadro depressivo na vida adulta. E estou falando de tratamento com psicoterapia, não estou falando de medicação. Então, se perceber, se o terapeuta perceber que existe mau humor e irritabilidade nessa criança com TDAH, você tem que fazer profilaxia de depressão e de transtorno bipolar. Pô, mas mau humor em adolescente é muito comum, né? Mas é o mau humor associado a baixa autoestima. É normalmente associado a baixa autoestima, a sensação de insegurança, a sensação de inferioridade. Porque se é irritado, mas tem esse ego fortalecido, aí tudo bem. Né? Então, acho que o legal é Aí o problema perceber. é outro. Aí o problema é outro. Né? Então, acho que o legal é perceber quando isso está em excesso e isso está interferindo na dinâmica da criança com os amiguinhos, com os irmãos ou com a família. Então, quadros com muita irritabilidade associados a baixa autoestima, é bom a gente prestar atenção nessa criança para evitar que ela tenha depressão quando ela virar adulta. Tá. Eu estou vendo aqui das perguntas. Você ressaltou a questão de como que a gente pode identificar o mau caráter, né? É pela reincidência, é pela reiterada postura, né? Ruim, de desrespeito, de mentiras, né? E aí é um pacote, né? Você vai juntando os pontos e Isso. descobre que realmente tem um quadro ali que está ameaçando alguma coisa, né? Sabe qual que é a criança que preocupa? Conta Que pra já gente. desde pequenininho Ah, você precisa desconfiar de problemas de caráter, é a criança que gosta de machucar animais, mutilar animais, bater nos amiguinhos, e ela faz tudo isso e você percebe que ela não tem nenhum sentimento de culpa. Esta criança a gente precisa olhar com muito cuidado, porque ela pode ser mais agressiva do que as outras crianças. Não estou nem entrando na questão de chamar isso de psicopatia. Agora, a criança que faça muita violência e que não sente culpa por isso, é importante a gente ter algum tipo de intervenção, porque ela pode desenvolver uma personalidade não empática e ela não vai conseguir se colocar no lugar do outro. Nas outras situações em que não existe isso, a gente consegue contornar. Esse é o caso preocupante, Sheila. É aquela que machuca animal, machuca a criança
e não sente culpa por isso, porque ela não tem empatia. Mas isso pode acontecer no inverso? Se tornar um adolescente assim, por exemplo? Isso acontecer mais tarde? Ou não? Ah, não, isso a gente já vê desde pequenininho, Sheila. É, Como é que é o ditado que eles falam no interior? É de cedo que torce o pepino. É um é, negócio assim. Então, assim, é. você já vê na infância. É muito difícil você ver algo que surja só na adolescência. Pode ser que só surja na adolescência o quê? Depressão, ansiedade, pânico. Agora, modus operandi, jeito de ser, você já vê desde pequenininho. Tá. E psicopatia? Essa questão. O psicopata é essa falta de empatia, né? É A assim, grosso modo. existem 12 tipos, né, de transtorno de personalidade. O único que me dá medo é o antissocial, porque esse é o maníaco do parque. Esse é o cara que o outro, para ele, é um mero objeto para ele atingir o prazer que ele quer. Então, ele não se preocupa com o outro, ele não veste o sapato do outro. Não tem empatia. Esse é o antissocial. Esse é o que nós temos medo, porque não tem muito que você possa fazer. Agora, dos outros 11 subtipos de transtorno de personalidade, é bem mais contornável. Existe também o transtorno de personalidade borderline, que ele é muito mais comum em mulheres. Ele não tem o nível de gravidade aí do transtorno antissocial, mas ele é muito grave, porque são pessoas que se machucam, se expõem a situações de perigo e acabam machucando os outros. São pessoas que têm relacionamentos extremamente intensos e instáveis. Então, hoje, o paciente com borderline te ama, amanhã ele passa a te odiar do nada, por mínimas coisas. Então, acho que tirando aí o antissocial e o transtorno de personalidade borderline, os outros 10 tipos, a gente não tem grandes problemas de caráter. Então, você tem um que é esquisito, um que é meio delirante nas crenças dele, um que é extremamente organizado, o outro que é totalmente desconfiado, mas aí não pega tanto caráter. Então, acho que o caráter mais gritante no transtorno de personalidade a gente vê no borderline e no antissocial, porque eles se machucam e machucam o outro, e não conseguem ter empatia. Tá. A Leia que está comentando, a mesma que perguntou sobre o TDAH. A filha dela faz um tratamento psiquiátrico e terapia, mas é muito resistente ao não. Mas ela reforça que uma menina alegre e sociável. Ou seja, são características aí diversificadas, que convivem Diga, aí. ela não aceita limite? É isso? É resistente ao não, pelo que entendo, sim. Léia, se você puder complementar. E, Vamos ver, eu vou lendo aqui também. bem, Deixa eu... Peraí, estou tentando ver aqui. Está aqui, e terapia, porém, muito resistente ao não, mas é alegre e sociável. É assim, eu acho que aqui a gente pode fazer algumas hipóteses. Existem crianças que aceitam melhor o limite e existem crianças que não aceitam. Sem dúvida que o TDAH, ele acaba dificultando um pouco mais, porque a criança acaba sendo muito impulsiva. Então, o que deve tentar ser feito? Explicar para ela o não. Não é simplesmente falar não e acabou. É explicar, olha, você não vai fazer isso porque você não tem idade, você não tem maturidade, você não está preparada, apesar de você achar que você está, você ainda não está na idade para fazer isso. Quando chegar a essa idade, eu vou ser a primeira pessoa a te estimular. Então, assim, é você explicar o não. Porque quando você explica, parece que fica menos impositivo. E aí você tem uhum, uma chance melhor da criança e do adolescente aceitar. Nós já fomos adolescentes, nós já fomos crianças. A gente lembra o não pelo não, a gente ficava muito irritado. Quando alguém te explica, você fica chateado. Mas ok, você não fica tão irritado. Por quê? Porque foi explicado para você, você foi considerado um ser humano é. naquilo que foi colocado, né? Você não é um mero objeto. Aquela pessoa te deu não porque ela está preocupada com você. A gente vem conversando muito sobre isso no blog. Eu tenho trazido
temas e em artigos que tratam muito essa questão de enxergar o filho como um indivíduo, porque a gente fica muito apegado à criança e fica querendo manter esse controle até na adolescência, quando na verdade o fluxo natural, o curso natural da maturidade, do amadurecimento exige que pais também mudem o comportamento, né? E Sim, quando a sim. gente está no dia a dia, a gente está tão condicionado às atitudes, os comportamentos com criança, que a gente não se toca dessa mudança. A gente vê a mudança no filho, mas a gente não se toca que a gente também tem que mudar a nossa postura e comportamento. E aí a gente pira, porque existe uma geração bastante contrária a qualquer mudança, como se os pais não tivessem que mudar nada, não tivessem que aprender nada, não tivessem que, né, veem isso como um demérito e preferem e continuam vivendo uma situação de conflito com o filho. Então, assim, por mais que soe piegas, ou soe teórico, na prática, se experimentar essa mudança na prática, gente, faz toda a diferença. De carteirinha eu vivi isso e eu não gosto de teorias, eu gosto das práticas e o que me fez começar o blog foi exatamente isso, porque eu ouvia muita teoria e não conseguia aplicar nada. Mas na hora que eu comecei a realmente encontrar as brechas em mim e a praticar diferente, as coisas começaram a mudar. E aí a gente dá o braço a torcer mesmo. Então, adolescente, a gente tem assunto pra caramba. Formação de caráter é um dos temas que assim, eu amo, porque obviamente traz essa contribuição que você traz para a gente de uma forma tão acessível que eu ficaria aqui a madrugada ouvindo você falar, sincero, tanto que eu insisti, né, de te ter comigo para falar. Mas é porque tem muita coisa que acontece nessa transformação com o adolescente e que os pais não atentam, não conhecem, não buscam informação sobre essa questão biológica mesmo, né? Psicológica, afetiva. E como a gente não tem conhecimento, a gente vai empurrando com a barriga e achando, é assim mesmo. Vamos esperar passar. Gente, não espere passar. Conheça, aprenda, busque informação com quem sabe. Faz toda a diferença no nosso dia a dia. E não só para o filho, é para a gente também. A gente poder viver essa fase de uma forma saudável, de uma forma que seja boa para todo mundo. Não vai virar um mar de rosas, não. Eu tenho plena consciência que nem estou vendendo isso, não. Eu estou vendendo assim, o que eu costumo dizer. Eu parei de apagar incêndio. Eu apagava incêndio todos os dias com meu filho. Eu brigava todos os dias com meu filho. Agora, de vez em quando, levemente. Isso faz toda a diferença. É qualidade de vida para todo mundo. Eu não tenho dúvida. Você sabe Né? que você estava falando isso aí, concordando com o que você está falando. Existe um programa na MTV. Gabriel, como é que é o nome daquele programa da Maria Eugênia? Adotada. Adotada. Tem um programa que é adotada. Que é a Maria Eugênia, Vou ela, assim, anotar. ela é uma princesa, ela é linda e ela se veste muito bem. Assim, e o que ela faz? Ela vai para a casa de uma família e ali ela passa um mês. Um mês, uma semana, não lembro, Gabriel. Uma semana. E ela balança a goiabeira, ela cutuca na ferida. E em um dos episódios, ela vai à casa é uma mãe e as duas filhas. E uma das meninas é transgênero, ela está em transição para virar homem. E eu achei muito bonito, né? Porque primeiro que a mãe aceita, ela aceitou muito bem. Só que olha o comentário dela, ela fala mais ou menos assim: não é que a gente fica liberal ou que a gente começa a aceitar tudo. A gente, como mãe, é obrigada a se reinventar. Eu achei tão bonito isso que ela falou que eu devo ter visto isso há 2 anos atrás e isso ainda está Ficou, na minha né? cabeça. Ou seja, a mãe falou, eu também tenho que mudar. É Ela não isso. mudou os valores dela, mas ela se reinventou. Ela É. falou, não é tão tranquilo assim para mim. Eu tenho medo do que pode acontecer com o meu filho na Uhum. rua, né? A gente sabe o preconceito que acontece, mas eu achei muito bonito isso dela falar. A gente tem que se reinventar. Né? E tem um adicional. A prima, eu acho que dessa vez vai dar certo. Vocês estão me escutando bem? Agora,
Foi tão mais fácil, né, com o Instagram. Ó, Sensacional. Jesus. Você tá me escutando bem? Tô. Você está me ouvindo bem? Eu tô também. Ah, maravilha. Ótimo. Nossa, mãe. Deu Mas, certo. mas você sabe que o teste hoje à tarde do Gabriel deu certinho. E agora à noite não apareceu o tal ícone para mim. Fiquei frustrada agora. Mas enfim. O bom disso tudo é que a prima, eu acho que dessa vez vai dar certo. Vocês estão me escutando bem? Ah, agora. Foi tão mais fácil, né, com o Instagram. Ó, Sensacional. Jesus. Você tá me escutando bem? Tô. Você está me ouvindo bem? Eu tô também. Ah, maravilha. Ótimo. Nossa, mãe. Deu certo. Mas você sabe que o teste hoje à tarde do Gabriel deu certinho. E agora à noite não apareceu o tal ícone para mim. Fiquei frustrada agora. Mas enfim. O bom disso tudo é que o intuito é ter essa gravação, pelo menos contigo. A gente não Legal. conseguiu ontem. Eu vou testar outras vezes, nas próximas vezes, no Facebook, porque lá é que normalmente eu faço live, meu público está lá, mas eu também já estava planejando começar aqui também no Instagram. É uma boa experiência. E então, desculpa mais uma vez aí esses encontros. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que é apertado. Muito obrigada. Mas eu estava louca para conversar com você sobre o tema formação de caráter. Boa, boa. A gente até conversou ontem, a gente tentou essa live ontem com a minha audiência, mas o começo dessa história foi que, embasada numa novela atual que está passando na emissora super conhecida à noite, teve toda uma trama da traição da filha, uma plena mau caráter, que traiu a mãe, que é exatamente o oposto dela. A priori é o modelo de ética e moral, né? E aí todo mundo aí causou uma comoção, uma discussão muito grande em cima da personagem da filha. Um mau caráter, que apesar do exemplo e das práticas da mãe, ela se tornou tomou um caminho, um rumo totalmente diferente. E as discussões se concentraram nela. E aí eu comecei a refletir sobre o papel dos pais nessa situação. Porque até então, quando a gente fala de ética, moral, valores, princípios, caráter, a gente tem na ponta da língua a ideia de que, a ideia não, a opinião e a certeza de que é a partir do exemplo dos pais na prática é que a criança começa a discernir entre o certo e errado, a se comportar bem ou mal, e por aí vai. E como é que, nessa situação da novela, e aí eu vou tirar até o caráter novelístico da coisa, mas eu acho que é uma boa discussão. Como que, apesar dos bons exemplos, apesar das boas práticas da mãe, houve ainda o risco de a filha seguir outro caminho completamente diferente e descambar totalmente para o mau caratismo. Então, assim, eu trouxe um monte de pergunta para você, de leiga, que assiste novela, que discute no blog a participação dos pais na formação de caráter do filho, totalmente leiga, mas eu cheio de curiosidade para saber como que isso efetivamente se forma, como é que isso efetivamente acontece. Então, a palavra para um especialista agora. Vamos lá. A gente. Que bom que deu certo, né? Que É, legal, valeu. Valeu a gente aguardar. Então, assim, na formação da nossa personalidade, a gente tem dois momentos que a gente tem que pensar. O primeiro momento é o nascimento. É muito interessante. Isso aí quem descreve é principalmente a psicanálise, Sheila. Então, assim, nós nascemos, claro que o nosso corpo é de humano, mas o nosso cérebro, não necessariamente ele nasce um cérebro de um humano. Ele nasce cérebro de um bicho. É a educação, é a cultura e é o relacionamento com o outro que vai tornar o nosso cérebro de fato humano.
Existe um exemplo, por exemplo, da Inglaterra, em que uma menina que foi extremamente negligenciada pelos pais, eles a colocaram para dormir com os cães. Deus do E céu. ela acabou adquirindo a personalidade e o comportamento dos cães. E tentaram reabilitá-la, mas infelizmente não deu certo. Ou seja, você nascer na espécie humana não garante que você vai ser humano. Você precisa que um outro humano te convide para se tornar humano. Esse convite vem através da cultura, através da civilização, através do relacionamento. Então, esse é um primeiro momento. Para a gente para a gente virar humano, não é suficiente nascer humano. A gente precisa de um outro humano para treinar o nosso cérebro para virar um cérebro humano. E aí, como é que vem mais tarde a formação do caráter? Isso vai acontecer mais ou menos por volta dos 5 anos de idade. Nesse sentido, o nosso psiquismo, ele não é de todo original. Por quê? A gente se identifica com pequenos pedaços da nossa mãe, com pequenos pedaços do nosso pai, às vezes com pedaços dos avós, pedaços dos irmãos. Então a gente constitui o nosso caráter introjetando aquilo que a gente vê no outro. Um exemplo super simples para entender isso aí. O que é a menina, por exemplo, brincando de casinha? O que é o menino brincando de polícia e ladrão? Ele está identificado com o que o adulto faz, então ele vai introjetando isso aí. Então a gente pode dizer que nós somos, o nosso psiquismo ele é constituído de pedacinhos do nosso pai, pedacinhos da nossa mãe ou pedacinhos dos nossos cuidadores. Agora, o que pode acontecer? Eu posso tanto me identificar e ser igualzinho àquela pessoa, mas eu também posso me identificar e ser a imagem em espelho. Então, o fato da mãe dessa novela ter um bom caráter e a filha ter um mau caráter, ela pode estar identificada com a mãe, só que pelo contrário. Quando a gente fala de psiquismo, no fim das contas é a mesma coisa. Se você é totalmente oposto a alguma coisa, você é uma imagem espelho dela. Então, às vezes, ela está identificada com essa mãe, mas por motivos internos dela, ela acha que ela tem que ser o contrário. Mas você percebe que a mãe continua sendo o modelo? É o parâmetro dela. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Entendi. Primo, como que... Qual a diferença que existe entre o bom e o mau caráter? Porque é o seguinte, o caráter, para mim, é a pessoa que é dotada de princípios morais, que tem e são embasados por valores. E é tudo muito abstrato quando a gente fala isso, né? A gente confunde muitas palavras também. E aí, tanto que é que a gente se baseia na prática para dar os exemplos e para tentar reforçar essa expectativa de um bom caráter. E aí eu me perco, às vezes, pensando o seguinte, existe o sem caráter? Porque é sem caráter ou é mau caráter? Eu não sei. O sem caráter não. A pessoa ou ela tem o bom caráter ou o mau caráter, ou talvez a maioria de nós a gente fique nesse meio termo. A gente fica ali no caminho do meio. A gente está Uhum. exatamente no meio entre ser mau caráter e bom caráter. Quando a gente fala de bom caráter e mau caráter, a gente também tem que considerar os aspectos internos da pessoa. É como se fosse mais ou menos assim. Geneticamente, algumas pessoas nasceram para serem calmas e empáticas, e outras pessoas geneticamente nasceram para não ter empatia. Então você às vezes vê 4 irmãos que têm exatamente a mesma educação e eles podem ter caráter totalmente diferentes, apesar de o exemplo ter sido o mesmo. Então hoje em dia a gente também considera aspectos internos da pessoa. Então, a mesma educação não necessariamente vai trazer o mesmo resultado para diferentes filhos. Então, acho que a novela meio que ilustra o que a gente vê na prática. Você tem, às vezes, ali 5 irmãos. Você tem um que é extremamente do bem
você tem um outro que é extremamente egoísta. Um é super empático, o outro não consegue se colocar no lugar do outro. Então tem fator interno também. E que tem. É até interessante você comentar isso, porque isso também me saltou aos olhos. Porque muitas vezes a gente fica na dúvida do caráter de alguém. A gente desconfia, né, que a pessoa é mau caráter. Normalmente, assim, se você tem alguma ressalva com alguém, você fala assim, me parece mau caráter. Você não tem certeza, fica até com receoso de falar uma coisa dessa, porque é muito duro, né? Um julgamento muito sério. Sim, sim. Mas ali na novela era notório, não era nada velado. A menina realmente era mau caráter porque ela já demonstrava abertamente, sem menor pudor, toda a falta de valores, de bons valores, né? Então, assim, ela era arrogante com todo mundo à volta dela, ela não media esforços. Ela era desrespeitosa, ela era interesseira, ela gostava do caminho, pegar atalho para se dar bem na vida, né? Se valia do dinheiro para se dar bem em cima de tudo. Então, assim, no artigo que eu escrevi essa semana, que foi exatamente sobre isso, formando o caráter de filha na adolescência, o gancho que eu utilizei foi realmente essa situação da novela. Mas para discutir o papel dos pais nessa situação, porque, primeiro, que na novela, como eu estava dizendo, é notório, então é evidente. E em nenhum momento, e aí eu passei a criticar a mãe, porque a mãe ela não atuou ali numa tentativa de segurar ou de corrigir, ela relevou as evidências. A verdade foi essa, na minha opinião. E aí eu trouxe para discussão exatamente isso no artigo, que não basta ter a prática, por dois motivos que eu entendo. Um, porque não é só sua prática, a prática dos pais é que vai contar na vida do filho, ainda mais Sim, na perfeito. adolescência. Então, Sim. existem outras influências, e aí você pode contar um pouquinho mais sobre isso. E o outro ponto é a questão da evidência que a gente acaba não corrigindo. E a gente fica negligente a isso. Então, acaba relevando porque é adolescente, é atitude de imaturo, é bobagem de jovem, e releva. Quando, na verdade, a gente está dando até mais indícios para tornar para contribuir para um caráter ruim. Então, eu queria Sim. saber de você esses dois pontos. Um é a questão das referências, porque na adolescência a gente já está falando aí sobre novas influências, e também sobre essa questão de não vigiar, se isso ajuda ou não, se isso mudaria alguma coisa na vida do filho que já está seguindo essa trilha oposta dos valores que a gente espera que ele tenha. Quer ver? Eu vou até pedir uma ajuda aqui pro Gabriel. Gabriel, pega para mim aquele cérebro que está lá embaixo, aquela metade. Eu tenho uma maquete de cérebro aqui, Sheila, e eu acho que vai dar para explicar bastante. Que a gente consegue falar da educação até em termos de neuroanatomia. O Gabriel vai pegar o cérebro ali. Enquanto isso eu vou Tá. falando. De fato, o adolescente, né? Mesmo a criança, né? Apesar dela ter muito mais contato com os pais ou os cuidadores, né, e os irmãos, mas sempre você vai ter a influência do amiguinho, da mãe do amiguinho, do pai do amiguinho. Aí na adolescência, esse fenômeno continua acontecendo, mas é muito interessante. O adolescente sempre vai buscar pessoas que lembrem o referencial dos próprios pais. Então elas vão escolher ou alguém muito parecido com uma figura parental, ou elas vão escolher uma pessoa que seja o oposto dessa figura parental, que no fim das contas é a mesma coisa. Pode ver que muitas vezes quando os amigos do adolescente, a gente comenta, nossa, esse teu amigo aí, ele tem um jeito muito parecido com o da vovó, aquele teu outro amigo tem um jeito muito parecido com o do teu irmão, porque a escolha não é feita ao acaso, ela continua tendo os pais como referencial. É Então uma você pode identificação que buscar. ele tem, é isso? Sim, Desculpa. exatamente. É isso mesmo. Então, assim, eles vão identificar nas pessoas da rua características dos pais. Que podem, então, eles vão se identificar, vão querer alguém muito parecido com os pais ou totalmente diferente dos pais. O que no fim é a mesma coisa, porque é tudo imagem e espelho. Os pais continuam sendo referencial. Deixa eu mostrar um negócio legal aqui, quer ver? Olha.
tem um cérebro aqui, ó. Ele fica nessa posição. Aqui é o córtex pré-frontal, que é a sede da razão, do raciocínio. Aqui atrás é a nuca. Eu vou fazer um corte no meio para mostrar para vocês aqui. Onde fica o cérebro emocional? Aqui. Onde fica o cérebro racional? Aqui. Qual que é a função da educação? É fazer com que esta região responsável pela racionalidade e pela razão consiga dominar o cérebro emocional, que é o sistema límbico. Então, assim, a criança nasce basicamente funcionando isso aqui. Claro que ela tem isso aqui, mas o que mais funciona está aqui. Pode ver que o bebê, ele pede as funções básicas. Ele chora porque tem sede, ele chora porque tem fome, ele chora porque tem dor. E aqui, além de ser a sede das emoções, aqui é a sede da agressividade. Então, o que é a educação? É ajudar a criança a inibir ou reduzir a função dessa parte e desenvolver esta parte. Então, uma boa educação, ela vai construir circuitos que começam aqui na sede da razão para dominar a sede da emoção. E a gente, às vezes, consegue ver nas diferentes famílias, né? Vamos imaginar 5 irmãos diferentes, você percebe aquele irmão que é totalmente aqui, você tem um irmão que é totalmente aqui, você tem um cara intermediário aqui, e é muito interessante que os estudos com ressonância, eles mostram isso. Então, por exemplo, pessoas mais agressivas, essa região aparece muito mais. Pessoas intelectuais, artistas, eles acabam demonstrando atividade muito mais nessa região. Então, muito da função da educação é ajudar esta parte do cérebro a dominar a parte primitiva do cérebro. Muito interessante, muito bom. Ai, como é bom saber essas coisas, meu Deus! Amo. E, primo, pensando nisso, existe, qual o limite? Bom, a gente sabe que na adolescência existem comportamentos que são tidos como típicos, exatamente por essa imaturidade, eu entendo que seja do pré-frontal. Perfeito, então, perfeito. assim, ainda não tem totalmente formado, né? Sim, sim. E isso repercute nas atitudes do dia a dia do jovem. Então, eu chego até a conversar uma outra ocasião sobre questões de pais que falam: ele me odeia, ele é rebelde comigo, tomando para si todas as agruras do comportamento, do mau comportamento do jovem. Quando, na verdade, existe muito mais por trás do que simplesmente uma rebeldia, se é que a gente pode falar isso, gratuita. Sim. Né? Sim. É biológico o negócio. É biológico, sim. Né? E aí, pensando nessas atitudes ou comportamentos que são tidos como desvios ainda, até pela imaturidade do jovem, qual o limite de por exemplo, eu vou tomar como uma mentira, por exemplo. Mentira é uma coisa que pode ser relevada em determinado momento, achar que é uma bobagem, e aí pode me corrigir se estiver errado, tá? Mas existem diferentes graus aí, e você pode me contestar e dizer: ó, mentira é mentira e acabou. É verdade, concordo. Mas qual o limite de você se preocupar efetivamente, por exemplo, com a mentira do adolescente? Que a gente sabe que ele mente em algum momento. Ele ou para esconder uma situação, ou por um segredo, seja por qual motivo for. Existe alguma régua para isso, para que a gente possa ficar mais atento, ou que a gente deva se preocupar mais? Eu não sei se eu fiz uma pergunta meio capciosa. Vamos ver. Acho que quase todo mundo que está aqui na live talvez tenha lido aquele livro chamado Sapiens. Não sei se você leu esse livro, Sheila. Eu li. Que, assim, o livro é maravilhoso. E ele fala, né, que, na verdade, a fofoca e a mentira, elas foram muito importantes para o nosso desenvolvimento como espécie. Porque era a fofoca e a mentira que mantinham uma certa paz dentro daquelas tribos. Então, assim, o autor do livro, ele fala, somos uma espécie mentirosa e somos uma espécie fofoqueira. E que isso teve uma função evolutiva, que hoje em dia isso seria disfuncional.
É. A gente sabe que o adolescente ele vai mentir, é preocupante quando ele deixa de falar apenas uma mentira e começa a construir mentira para tudo. Então, uma mentira ou outra, ok. Meu, senta com. Meu, você não pode fazer isso, filho. Você não pode se expor, você não pode expor o outro. Você poderia ter falado a verdade para a gente ia dar um jeito de resolver. Ok, agora, quando começa a mentir para tudo, aí é preocupante e Uhum. talvez esse seja o momento de, além de haver um diálogo dentro de casa, né, de explicar, olha, filho, a gente está percebendo que infelizmente você está reincidindo nessas mentiras, isto não é legal para você, isso nos preocupa porque isso pode interferir com as tuas relações, com os teus relacionamentos, com a construção dos seus relacionamentos. Então, por isso, queira você ou não, você vai começar a fazer uma terapia para tentar Tá. ajudar a entender o que está levando. Então, assim, o grande problema é o excesso de mentira. E como que a gente pode fazer, então, para para criar uma estrutura para que o adolescente não minta? É pedir dele, filho, eu peço de você franqueza, Uhum. e como você já está com seus 16 anos, eu vou dar um voto de De confiança confiança. para você e para a tua maturidade. Eu gostaria que você não escondesse as coisas de mim, e eu quero que você saiba que é óbvio que eu vou ouvir como pai ou como mãe, mas eu também vou tentar ouvir como amigo para eu tentar te ajudar. Mas eu gostaria que a nossa relação fosse baseada na verdade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. E veja bem que eu não tô fazendo apologia a nenhum tipo de droga. Eu atendo uma família que é muito interessante. Um dos filhos usa cannabis, né? E a mãe sabe. E é o que ela fala, eu prefiro, então, que o meu filho me conte a verdade, e daí ele vem fumar aqui dentro de casa e traz o amigo dele, do que ele ficar mentindo para mim, de que ele foi para uma balada, mas na verdade ele foi para uma boca fumar ou comprar a droga, e de repente eu vou descobrir da pior maneira possível que meu filho era um usuário de droga. Então eu achei muito interessante a postura dessa mãe. Ela falou, não, eu prefiro que ele seja franco. Eu não vou Uhum. julgá-lo, né? Eu não o julguei quando ele falou que ele estava fazendo uso de cannabis. E o menino tem abertura com ela até hoje. Então, assim, é tentar ser amigo, mas falar, eu continuo sendo pai, eu continuo Uhum. sendo mãe. Sou Uhum. seu amigo, mas algumas coisas talvez eu tenha que interceder para o seu bem. Uhum. Né? Eu estou fazendo isso por amor a você e não o contrário. Eu já escutei de mães esse tipo de preocupação e de desconfiança de filho, no sentido de desconfiança de caráter, a preocupação com relação à formação de caráter. Então, que de fato vem demonstrando comportamentos que levam a crer que seja mau caráter. E é muito ruim, é muito preocupante para pais e é muito duro assumir isso. Eu não sei nem como que isso pode ser efetivamente corrigido. Se é que tem uma solução para isso depois que você já dá mostras evidentes de mau caratismo. Isso tem uma reversão, cura, eu não sei. A pessoa pode mudar depois de ser mau caráter? Pode, mas ela tem que ter exemplos de que ela não vai ser abandonada, né? Então, muito da transformação de um mau caráter para um bom caráter é através da demonstração de amor e de cumplicidade das pessoas que estão em volta. Não significa que você não vá tomar uma atitude, não significa que você não tenha que agir, às vezes até de uma maneira mais incisiva. Mas assim, parece lugar comum falar isso, mas o amor tem um poder de transformação absurdo, absurdo. Ai, você me lembrou um autor que eu também já mencionei em alguma outra live, que ele diz o seguinte: ser pai e mãe, antes de tudo, você assumir uma postura de não importa o que aconteça, e mesmo que. Sim, Ele fala em sim. inglês, né? Even if, what, no matter what.
E Sim. aquilo para mim Sim. ficou assim, gente, mas é o tal amor incondicional, Quer dizer, né? é um amor responsável, né? Pois Porque, é, porque eu nunca gostei muito do amor incondicional, que traz um peso, porque existem situações e situações, né? Então, assim, a gente não sabe onde o calo aperta na vida das outras pessoas, dos outros pais. E você taxar que não importa o que aconteça, você ama, eu fico com receio de dar até exigir algo a mais. Mas eu fico dividida, eu não sei. Na prática, é muito diferente, né? A gente fala muito na teoria sobre o que é ser pai, mãe, mas na prática, e é esse o propósito do blog, é colocar o assunto na mesa e discutir de forma franca e aberta, sem muitos melindres. Pelo contrário, com realismo mesmo, tocando na ferida. Então, essa questão de. Eu achei lindo, eu realmente fico pensando se é essa condição. Acho que é diferente para os pais, eu acho que é bastante para as mães, essa condição de não importa o que aconteça, mesmo que. Mas, enfim, cada um sabe da sua realidade. assim, hoje em dia a gente não fala tanto do amor incondicional. A gente usa É. muito mais o termo do amor com responsabilidade. Então, sei lá, Uhum, vamos tentar trazer um exemplo. Vamos imaginar, então você tem teu filho adolescente, 16 anos, pega o carro escondido, vai numa balada, não sei o quê. Não acontece nada, não tem nenhum acidente, só que você descobre que ele mentiu. Você vai ter que dar um corretivo nele, né? Isso não pode passar em brancas nuvens. uhum, Então, só que é o jeito que você vai colocar, uhum, né? Você vai tentar conversar com o teu filho adolescente, você vai dar de presente para ele, conversar com ele como se ele fosse um adulto. Você não vai dar uhum, bronca, como você faria numa uhum, criança. Mas a abordagem nesse caso seria: olha, filho, você sabe que eu estou do teu lado, eu estou contigo até embaixo d'água, mas isso não significa que eu vou deixar você fazer tudo o que você quer. Eu descobri que você pegou o carro escondido, você sabe que é a regra da casa não fazer esse tipo de coisa. Então, infelizmente, determinada coisa vai ser retirada de você. Ou por 3 meses, por 6 meses, você não vai pegar o carro, quem vai te levar para os teus eventos é o teu irmão mais velho. Porque assim, você não bateu, você não pisou, mas você colocou um limite. uhum. E você É, colocou com amor. Você e é colocou um, de uma forma leve. é, e é um ponto bastante importante porque ainda existem muitos modelos de repressão no sentido de punição, né? Sim, E aí acaba se confundindo a educação com punição, castigo com punição. A própria palavra castigo já é carregada, né? sim, sim. Mas realmente faz toda a diferença isso. Eu digo porque na prática eu vivi os dois lados. Eu já fiz de um jeito e de outro. E isso, a segunda opção, realmente, ela faz toda a diferença, não só para o filho, mas para a gente também. Para mim, fez muita. Porque quando você castiga, pune, você sofre junto. É Sim, impressionante. E sim. quando você atinge esse nível de devolver a responsabilidade para o outro assumir, nossa, é outro nível. A leveza com que as coisas acontecem é completamente diferente da situação. Mas, enfim. Não, é Você sabe que uma interessante. coisa assim que você ganha pontos positivos com o adolescente, e, por exemplo, a gente usa muito isso no consultório. Você dá um voto de confiança em determinados tópicos e você o trata como adulto. Uhum, Adolescente gosta uhum, muito de, em determinados tópicos, ser tratado como adulto. E uhum. isso tem um poder de transformação muito legal. Esse Verdade. voto de confiança que você dá para adolescente, ele sempre traz coisas legais de volta. O adolescente gosta de, em alguns aspectos, ser tratado como um adulto. É o que a gente faz no consultório com o paciente. Às vezes o adolescente não quer fazer a terapia, não quer usar a medicação. Você explica para ele, você fala, cara, estou conversando com você como eu conversaria com um adulto. É importante que você se cuide, é importante para a sua saúde você se cuidar. Então, eu vou dar esse voto de confiança para você de que você vai ser responsável pelo seu tratamento. Topa Uhum, fazer isso? E se você tiver alguma dúvida no caminho, você me conta? Eles amam, uhum. porque eles não foram tratados como criança. É.
Eu vou abrir uma parênteses aqui, porque tem uma participante que perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. No Instagram fica por 24 horas, mas eu vou baixar e vou colocar lá na página do Facebook. Minha Mãe é um Saco. Então, quem quiser rever a live vai ter oportunidade. Pode comentar, entrar em contato direto com o doutor Primo. Conta aí o seu canal YouTube, não é isso, Primo? Isso, chama Meu Primo é Médico, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Isso. E Minha Mãe é um Saco também no Instagram e no Facebook e no próprio blog, www.minhamanheumsaco.com. A Leia está perguntando, adolescente com TDAH, poderia comentar? Vamos lá. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a imagem clássica que a gente faz é daquela criança que derruba tudo, né, que é super distraída, não presta atenção em A nada, estabanada. super agitada, mas assim, é bonito na teoria, porque na É. prática você tem crianças que têm ou só o déficit de atenção, você tem outras crianças que têm só a hiperatividade, então o quadro é bastante heterogêneo. E é super importante começar a tratar quem tem TDAH, e eu nem estou falando de medicamento aqui, tá? Eu estou falando da psicoterapia. É muito importante você levar quem tem o TDAH para começar a fazer a terapia pelo seguinte: existem alguns sinais na criança que tem essa doença que podem indicar que na adolescência ou na vida adulta ela vai ter ou transtorno bipolar ou transtorno depressivo maior. Então, por exemplo, qual seria a criança com TDAH para a gente prestar muita atenção? É aquela criança que é mal-humorada e que é muito ríspida. Os estudos mostram que na hora que vira adulto, ela faz quadros depressivos muito sérios. Então é importante já perceber isso desde o começo, porque daí você já faz uma profilaxia. Você já vai fazendo um tratamento para evitar que isso se transforme em um quadro depressivo na vida adulta. E estou falando de tratamento com psicoterapia, não estou falando de medicação. Então, se perceber, se o terapeuta perceber que existe mau humor e irritabilidade nessa criança com TDAH, você tem que fazer profilaxia de depressão e de transtorno bipolar. Pô, mas mau humor em adolescente é muito comum, né? Mas é o mau humor associado à baixa autoestima. É normalmente associado à baixa autoestima, à sensação de insegurança, à sensação de inferioridade. Porque se é irritado, mas tem esse ego fortalecido, aí tudo bem. Né? Então, acho que o legal é Aí o problema perceber. é outro. Aí o problema é outro. Né? Então, acho que o legal é perceber quando isso está em excesso e isso está interferindo na dinâmica da criança com os amiguinhos, com os irmãos ou com a família. Então, quadros com muita irritabilidade associados a baixa autoestima, é bom a gente prestar atenção nessa criança para evitar que ela tenha depressão quando ela virar adulta. Tá. Eu estou vendo aqui das perguntas. Você ressaltou a questão de como que a gente pode identificar o mau caráter, né? É pela reincidência, é pela reiterada postura, né? Ruim, de desrespeito, de mentiras, né? E aí é um pacote, né? Você vai juntando os pontos e Isso. descobre que realmente tem um quadro ali que está ameaçando alguma coisa, né? Sabe qual que é a criança que preocupa? Conta Que pra já gente. desde pequenininho Ah, você precisa desconfiar de problemas de caráter, é a criança que gosta de machucar animais, mutilar animais, bater nos amiguinhos, e ela faz tudo isso e você percebe que ela não tem nenhum sentimento de culpa. Esta criança a gente precisa olhar com muito cuidado, porque ela pode ser mais agressiva do que as outras crianças. Não estou nem entrando na questão de chamar isso de psicopatia. Agora, a criança que faça muita violência e que não sente culpa por isso,
é importante a gente ter algum tipo de intervenção, porque ela pode desenvolver uma personalidade não empática e ela não vai conseguir se colocar no lugar do outro. Nas outras situações em que não existe isso, a gente consegue contornar. Esse é o caso preocupante, Sheila. É aquela que machuca animal, machuca a criança e não sente culpa por isso, porque ela não tem empatia. Mas isso pode acontecer no inverso? Se tornar um adolescente assim, por exemplo? Isso acontecer mais tarde? Ou não? Ah, não, isso a gente já vê desde pequenininho, Sheila. É, Como é que é o ditado que eles falam no interior? É de cedo que torce o pepino. É um é, negócio assim. Então, assim, é. você já vê na infância. É muito difícil você ver algo que surja só na adolescência. Pode ser que só surja na adolescência o quê? Depressão, ansiedade, pânico. Agora, modus operandi, jeito de ser, você já vê desde pequenininho. Tá. E psicopatia, essa questão. O psicopata é essa falta de empatia, né? É A assim, grosso modo. existem 12 tipos, né, de transtorno de personalidade. O único que me dá medo é o antissocial, porque esse é o maníaco do parque. Esse é o cara que o outro, para ele, é um mero objeto para ele atingir o prazer que ele quer. Então, ele não se preocupa com o outro, ele não veste o sapato do outro. Não tem empatia. Esse é o antissocial. Esse é o que nós temos medo, porque não tem muito que você possa fazer. Agora, dos outros 11 subtipos de transtorno de personalidade, é bem mais contornável. Existe também o transtorno de personalidade borderline, que ele é muito mais comum em mulheres. Ele não tem o nível de gravidade aí do transtorno antissocial, mas ele é muito grave, porque são pessoas que se machucam, se expõem a situações de perigo e acabam machucando os outros. São pessoas que têm relacionamentos extremamente intensos e instáveis. Então, hoje, o paciente com borderline te ama, amanhã ele passa a te odiar do nada, por mínimas coisas. Então, acho que tirando aí o antissocial e o transtorno de personalidade borderline, os outros 10 tipos, a gente não tem grandes problemas de caráter. Então, você tem um que é esquisito, um que é meio delirante nas crenças dele, um que é extremamente organizado, o outro que é totalmente desconfiado, mas aí não pega tanto caráter. Então, acho que o caráter mais gritante no transtorno de personalidade a gente vê no borderline e no antissocial, porque eles se machucam e machucam o outro, e não conseguem ter empatia. Tá. A Leia que está comentando, a mesma que perguntou sobre o TDAH. A filha dela faz um tratamento psiquiátrico e terapia, mas é muito resistente ao não. Mas ela reforça que é uma menina alegre e sociável. Ou seja, são características aí diversificadas, que convivem aí. Ela não aceita limite? É isso? É resistente ao não, pelo que entendo, sim. Leia, se você puder complementar. E, Vamos ver, eu vou lendo aqui também. bem, Deixa eu... Peraí, estou tentando ver aqui. Está aqui, e terapia, porém, muito resistente ao não, mas é alegre e sociável. É assim, eu acho que aqui a gente pode fazer algumas hipóteses. Existem crianças que aceitam melhor o limite e existem crianças que não aceitam. Sem dúvida que o TDAH, ele acaba dificultando um pouco mais, porque a criança acaba sendo muito impulsiva. Então, o que deve tentar ser feito? Explicar para ela o não. Não é simplesmente falar não e acabou. É explicar, olha, você não vai fazer isso porque você não tem idade, você não tem maturidade, você não está preparada, apesar de você achar que você está, você ainda não está na idade para fazer isso. Quando chegar a essa idade, eu vou ser a primeira pessoa a te estimular. Então, assim, é você explicar o não. Porque quando você explica, parece que fica menos impositivo. E aí você tem uhum, uma chance melhor da criança e do adolescente aceitar. Nós já fomos adolescentes, nós já fomos crianças. A gente lembra o não pelo não, a gente ficava muito irritado. Quando alguém te explica,
Você fica chateado, mas ok, você não fica tão irritado. Por quê? Porque foi explicado para você, você foi considerado um ser humano É, naquilo que foi colocado, né? Você não é um mero objeto. Aquela pessoa te deu não porque ela está preocupada com você. a gente vem conversando muito sobre isso no blog. Eu tenho trazido temas em artigos que tratam muito essa questão de enxergar o filho como um indivíduo, porque a gente fica muito apegado à criança e fica querendo manter esse controle até na adolescência, quando na verdade o fluxo natural, o curso natural da maturidade, do amadurecimento exige que pais também mudem o comportamento, né? E Sim, quando a sim. gente está no dia a dia, a gente está tão condicionado às atitudes, os comportamentos com criança, que a gente não se toca dessa mudança. A gente vê a mudança no filho, mas a gente não se toca que a gente também tem que mudar a nossa postura e comportamento. E aí a gente pira, porque existe uma geração bastante contrária a qualquer mudança, como se os pais não tivessem que mudar nada, não tivessem que aprender nada, não tivessem que, né, veem isso como um demérito e preferem, continuam vivendo uma situação de conflito com o filho. Então, assim, por mais que soe piegas, ou soe teórico, na prática, se experimentar essa mudança na prática, gente, faz toda a diferença. De carteirinha eu vivi isso e eu não gosto de teorias, eu gosto das práticas e o que me fez começar o blog foi exatamente isso, porque eu ouvia muita teoria e não conseguia aplicar nada. Mas na hora que eu comecei a realmente encontrar as brechas em mim e a praticar diferente, as coisas começaram a mudar. E aí a gente dá o braço a torcer mesmo. Então, adolescente, a gente tem assunto pra caramba. Formação de caráter é um dos temas que assim, eu amo, porque, obviamente, traz essa contribuição que você traz para a gente de uma forma tão acessível que eu ficaria aqui a madrugada ouvindo você falar. Sincero, tanto que eu insisti, né, de te ter comigo para falar. Mas é porque tem muita coisa que acontece nessa transformação com o adolescente e que os pais não atentam, não conhecem, não buscam informação sobre essa questão biológica mesmo, né? Psicológica, afetiva. E como a gente não tem conhecimento, a gente vai empurrando com a barriga e achando, é assim mesmo. Vamos esperar passar. Gente, não espere passar. Conheça, aprenda, busque informação com quem sabe. Faz toda a diferença no nosso dia a dia. E não só para o filho, é para a gente também. A gente poder viver essa fase de uma forma saudável, de uma forma que seja boa para todo mundo. Não vai virar um mar de rosas, não. Eu tenho plena consciência que nem estou vendendo isso, não. Eu estou vendendo assim, o que eu costumo dizer. Eu parei de apagar incêndio. Eu apagava incêndio todos os dias com meu filho. Eu brigava todos os dias com meu filho. Agora, de vez em quando, levemente. Isso faz toda a diferença. É qualidade de vida para todo mundo. Eu não tenho dúvida. Você sabe Né? que você estava falando isso aí, concordando com o que você está falando. Existe um programa na MTV. Gabriel, como é que é o nome daquele programa da Maria Eugênia? Adotada. Adotada. Tem um programa que é Adotada. Que é a Maria Eugênia, Vou ela, assim, anotar. ela é uma princesa, ela é linda e ela se veste muito bem. Assim, e o que ela faz? Ela vai para a casa de uma família e ali ela passa um mês. Um mês, uma semana, não lembro, Gabriel. Uma semana. E ela balança a goiabeira, ela cutuca na ferida. E em um dos episódios, ela vai à casa é uma mãe e as duas filhas, e uma das meninas é transgênero, ela está em transição para virar homem. E eu achei muito bonito, né, porque primeiro que a mãe aceita, ela aceitou muito bem. Só que olha o comentário dela, ela fala mais ou menos assim: não é que a gente fica liberal ou que a gente começa a aceitar tudo. A gente, como mãe, é obrigada a se reinventar. Eu achei tão bonito isso que ela falou que eu devo ter visto isso há 2 anos atrás e isso ainda está Ficou, na minha né? cabeça. Ou seja, a mãe falou, eu também tenho que mudar. É Ela não isso. mudou os valores dela, mas ela se reinventou.
Ela falou, não é tão tranquilo assim para mim. Eu tenho medo do que pode acontecer com o meu filho na Uhum. rua, né? A gente sabe o preconceito que acontece, mas eu achei muito bonito isso dela falar. A gente tem que se reinventar, né? E eles E vêm. tem um adicional aí, primo, que eu não tinha muita consciência. A gente fala muito da responsabilidade dos pais, né? Mas eu não sentia efetivamente na pele esse peso da responsabilidade. Então, quando eu comecei a me conscientizar mais da responsabilidade de ter filho, de formar um outro ser saudável, não é para mim, não, é para o mundo mesmo. Então, aí eu comecei a entender aquelas frases feitas, né? Ah, eu crio um filho para o mundo. É verdade. E a responsabilidade de criar para o mundo não é porque ele vai ganhar liberdade, autonomia. É claro que é isso também. Mas antes de mais nada, você está formando um novo ser para compor uma sociedade e que seja uma sociedade saudável, melhor que a nossa. A gente está sempre querendo aprimorar, né? Que seja melhor que eu. Eu quero mais que seja mesmo. E quando eu comecei a internalizar isso, eu falei, nossa, como que a gente entra nessa vida de mãe e pai aos trancos e barrancos? Pelo menos eu vejo muito isso, eu vivi isso. E acho que falta mais informação, mais conscientização mesmo, sabe? Então, quando a gente começa a perceber esse tamanho dessa responsabilidade efetivamente, faz diferença quando você vai atuar de uma forma de se reinventar, porque é necessário, né? Mas, bom, eu acho que o tempo já está, a gente já acabou atrasando, eu não quero tomar muito mais seu tempo. A gente Posso tem só, então, assunto só pra falar um caramba. conceitozinho? Claro. Posso falar só um conceito que ontem acho que a gente falou um pouco mais tarde. A gente trabalha na psicanálise com o conceito de alteridade. O Uhum. que é isso? Vamos traduzir isso aí. A gente pode errar em tudo na educação do filho. Se a gente acertar no conceito de alteridade, teu filho está preparado para abraçar o mundo. O que é então a tal da alteridade? Eu tenho que entender que o meu desejo não é melhor que o teu. Eu tenho que entender que, como ser humano, eu sou igualzinho a você, independentemente de distância cultural, social, econômica. Então, a criança tem que entender que ela tem que respeitar o desejo do outro, que não existe um desejo melhor do que o outro. Então, quando a gente está diante de uma situação em que os desejos são diferentes, você tem que negociar. Você não vai partir em cima para dar porrada, você não vai tentar destruir a moral dessa pessoa, você não vai começar a falar mal. Se a gente conseguir ensinar para os nossos filhos, filho, você tem que respeitar o outro do jeito que você se respeita. Você tem que endossar o desejo do outro, assim como você endossa o seu. E quando houver diferenças ou divergências, negocie para que os dois lados ganhem. A gente pode errar tudo na educação. Se a gente conseguir preparar os nossos filhos para o conceito de alteridade, ele está pronto para abraçar o mundo, porque ele não vai sofrer, ele vai respeitar necessariamente a diversidade e ele vai negociar para que todo mundo chegue em um denominador comum. Então, esse conceito de alteridade é legal a gente trabalhar com a criança desde Concordo. pequenininha, desde pequenininha. Não, Então, assim, se muito bom. acertou a alteridade, cara, você acertou na educação. Você criou um ser humano do bem com caráter do bem. Poxa, Pri, não podia ser palavra final. Alteridade, gente, para finalizar a nossa live sobre formação de caráter na adolescência. Eu acho que fechamos com chave de ouro. Mas que bom. Alteridade é a palavra. É o começo de Alteridade é a palavra. tudo. É o começo Alteridade é a de palavra. tudo. E aí é o que eu também digo, que é minimizar risco. A gente não vai ter garantia de nada. A gente Sim, não tem sim. como assegurar o resultado, mas fazendo a nossa parte e ensinando a A alteridade, né? alteridade. Sim. Show de bola, te agradeço muitíssimo. Eu que Eu só quero agradeço, imagina. eu vou deixar gravada a live no Instagram e também no Facebook. De novo, vou repetir. Meu primo é médico, Isso. tá no Facebook Está e no Face, no YouTube e no no Insta. YouTube e no Instagram. A mesma coisa, minha mãe é um saco, tá? Eu queria só dar dois recadinhos finais. A Bienal do Rio está começando agora, esse fim de semana, vai durar a semana toda.
Um super programa para quem estiver no Rio de Janeiro, super recomendado. Principalmente porque eu vou estar lá. Então, eu vou estar lá na editora Grifos, quem vai estar no stand da Libre, que é a Liga das Editoras Independentes. Então, vai ser muito bacana quem estiver passando por lá, me dá um oi, que eu vou ficar super feliz de conhecer pessoalmente as seguidoras. E a outra é que está rolando o sorteio da Ecobag, da Minha Mãe é um Saco. É o primeiro sorteio que eu estou promovendo. É uma Legal. bolsa linda, que eu vou ter muito gosto de presentear seguidores. Então, se liga aí no Instagram. Só está no Instagram disponível para sorteio. Vai acontecer dia 27 de setembro, se não me engano. 23, eu acho, de setembro. Sigam lá na página, tem todas as informações. Tá bom? Primo, muitíssimo obrigada. E a gente Eu que vai promover agradeço. outras conversas. E eu prometo que o Facebook, eu vou ter que dar um jeito, vou fazer curso para dar certo lá também. Mas foi ótimo que a gente esteve aqui junto e valeu super a pena, não tinha dúvida. Por isso que eu insisti tanto. Super obrigada pelo seu tempo, tá? Eu E que desculpa agradeço, qualquer imagina. coisa, Eu que tá? agradeço. Pessoal, participantes, muito obrigada pela participação de vocês, pela paciência da espera e pela presença. Um grande beijo, boa noite para todos. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo, tchau.